A AMD baixou os preços dos seus processadores AM5 e acredite, isso não é uma fake news. Eu sei, eles chegaram rápido, já invadiram nossa vida, no meu caso, o coração também. Realmente, os Ryzen estão. E agora, com essa baixa de preços, era tudo que a gente queria, né? Só que foi na China, exatamente. A AMD baixou o preço da M5 na China. E adivinha por quê? Porque não estava vendendo. Mas vocês lembram que ela tinha dito que não iria baixar sua margem de lucro? Pois é, né? O que as vendas não fazem acontecer, né? Mas o fato é que baixou. Mas também baixou nos Estados Unidos, tá? Então, se você gosta do estilo de vida americano, né? One day in my life. Enfim. E a tendência é que isso chegue aqui. Lógico, isso não quer dizer que para a gente seja uma coisa logo maravilhosa, porque ainda tem a questão da DR5, das placas-mães e etc. Mas mostra que talvez antes do esperado nós tenhamos acesso a novas tecnologias, certo? Então, eu acho que isso é bom a gente trazer, porque explica muita coisa do resto que a gente vai dizer aqui. Mas não podia ficar só por aí, né? A gente teve o anúncio dessa semana das duas novas placas da AMD. E realmente elas vieram com vontade. Vocês vão ver que apesar delas não concorrerem com a top de linha da Nvidia, que é a 4090, elas consomem muito menos energia e o desempenho é muito próximo. Isso quer dizer que nós temos o melhor dos mundos. Essas foram as duas placas anunciadas. Além disso, elas são muito mais baratas, certo? Então a gente vai ter. Você vê que o que muda é um X, né? Isso é uma maravilha na AMD, né? Para confundir o consumidor. Então você vai ver. Primeiro, com a questão do conector, que não tem aquela bizarrice da 4090, tá? É o conector que você usa hoje na sua fonte, certo? Depois que você vai ver que para não ter que estuprar a sua fonte nem a sua conta de energia, a frequência, né, são bem menores, tá certo? E ela faz compensar em outras coisas. Os processadores de fluxo, deixa eu ver, cheios. Essa aqui é a mais top delas, tá? Ela veio a US$ 1.000, ou seja, sabendo que a da Nvidia estava em US$ 1.600 da 4090, você vê a diferença brutal, certo? Mas você também começa a ver outras diferenças brutais aqui. Vamos para elas. 355 watts, ou seja, nós temos aproximadamente aí 100 watts, né, dependendo da configuração da 4090 ou mais, né, na 4090, ou seja, ela a menos. Então, é uma puta placa, é uma puta placa. Mas muitos se afastavam da AMD por causa de um motivo. Quando você queria ver aquela coisa que você ia fazer seus vídeos, ele tinha aquela opção NVINC, quando você tinha NVIDIA. Agora você vai ter na AMD, porque eles vão dar suporte às suas placas na codificação e decodificação do AVI. Ou seja, já vem a placa. Você não precisa mais deixar de comprar a AMD para ter uma melhor relação com programas. Isso é surreal. Isso muda muito. Problema, temos. A gente tem dificuldade de encontrar AMD nas lojas. A AMD tem dificuldade de suprir a demanda, mesmo depois que acabou a mineração. Drives, temos alguns problemas, mas eu acho que mesmo assim isso é menos grave que a escassez, que os preços, certo? E a questão do mercado brasileiro, né? Aqui a gente poderia falar de N tecnologias novas, N coisas novas, mas eu acho que o que vale a pena comentar é a AMD veio bater de frente com a 4080. 4090 é uma placa para mais de 120 em 4K. Porém, a conexão HDMI não dá esse suporte. Ela teria que usar a DVI 2.1.
E só quem usa é a AMD. Então alguns jogos você vai poder jogar e ver. Não vai ficar só na tela aparecendo os números no Afterburn como se fosse um lerdo, só vendo o número e consumo de energia. E aquilo realmente você não está vendo, não está acompanhando. Certo? E agora nós sabemos porque a 4080 16 GB não tinha sentido. Porque se eu tenho uma placa de US$ 1.000 da AMD que vai bater com a 4080, né? Por que que eu ia ter uma 4080 de 16 GB? Então, será que a Nvidia ouviu a comunidade realmente? Eu acho que não. Ela não tá nem aí para a comunidade. Eu acho que ela tirou porque simplesmente ia ter que baixar o preço. E aí a 4070 ia ter que baixar mais ainda e aí ia acabar, sabe? Então foi uma questão puramente de ganhos. Só isso. Bem, gente, eu queria trazer só essas notícias porque realmente me chamaram a atenção. Fique com Deus, eu sou o GTEC, até a próxima.